A história começa com um grupo de heróis lutando contra um rei demônio. O rei é feroz, mas os heróis conseguem contê-lo com magia. O demônio solta um ataque poderoso, mas ele é bloqueado pela barreira do mago. A fera continua disparando ataques devastadores, mas cada um é recebido com uma contra-reação dos heróis. O grupo acerta o ataque final perfeitamente, e o demônio é finalmente derrotado. Ao retornarem ao castelo, os 4 magos que ajudaram o herói a derrotar o rei demônio são celebrados. Em reconhecimento aos seus esforços, o rei lhes concede uma honra muito especial. Eles são os sábios do fogo, terra, água e vento, e o rei diz que lhes dará os títulos reservados aos mais fortes dos magos. Ele anuncia que serão chamados de os 4 imperadores, e todos ficam chocados. Neste mundo, apenas os de sangue nobre podem conquistar o título de imperador. O sábio chamado Eftol não acredita que esses títulos estejam sendo concedidos a eles e se sente muito honrado. O rei reconhece que neste mundo de magia, Eftol não é o mais poderoso. No entanto, ele conquistou um grande título, e de agora em diante será conhecido como o Imperador do Raio. Os outros sábios também recebem seus títulos, e todos os aplaudem. Enquanto todos comemoram, Eftol não consegue conter a emoção. Após 40 anos estudando magia, seus esforços finalmente estavam sendo reconhecidos da melhor maneira possível. Muitos anos depois, a aprendiz de Eftel, chamada Merlin, diz a ele que o café da manhã está pronto. Eftel aguarda ansiosamente o dia, pois ele será repleto de treinamento. Mais tarde naquele dia, Eftel treina seus alunos e os elogia por fazerem um bom trabalho. Um aluno deixa cair a pedra na cabeça ao tentar manter um feitiço, e Eftel lembra aos alunos para manterem o foco. Se não conseguirem focar, não conseguirão manter seu círculo mágico enquanto entoam. Eftel eventualmente lhes diz para liberarem o feitiço, e fica claro que os alunos estão exaustos. Ele diz a eles que é hora de tentar os feitiços de nível 4 novamente, mas Merlin diz que ele deveria descansar um pouco. Eftel é pego de surpresa pela preocupação dela com ele, mas ele assegura que está bem. Um olhar para trás revela que Eftel encontrou Merlin após um desastre. Sua mãe era uma demônio que perdeu a vida ao ser pega na batalha do herói contra o rei demônio. Eftel tem certeza de que Merlin não se lembra, mas ele acabou com a vida de tantos membros do clã dela. Ele só pode sentir culpa, especialmente porque ela se preocupa tanto com ele. A Ethel supera isso para lembrar aos alunos como usar feitiços de nível 4. Merlin quer ansiosamente que ele lhe ensine sobre feitiços de nível 6, mas os outros alunos apontam que é muito cedo. A Ethel diz que Merlin é animada como sempre, e ela o lembra que é porque ela é a melhor aluna do Imperador do Raio. A Ethel não responde a ser chamado por esse nome, e ele apenas se pergunta por que Merlin está com tanta pressa. Ele a lembra que os fundamentos são importantes, e é por isso que eles precisam praticar sua concentração. Merlin diz urgentemente que ela precisa se apressar e ficar mais forte, mas ela se detém antes de revelar o porquê. Um tempo depois, vemos o que realmente motiva Merlin. Ela fica em frente a uma floresta perigosa e diz a si mesma que não pode ter medo. Merlin está apavorada ao entrar na floresta, mas ela se apressa para continuar em frente. Eventualmente, ela chega a uma caverna e diz que deve derrotar o monstro que vive lá dentro. Essa será a única maneira de ela se chamar verdadeiramente de a melhor aluna do Imperador do Raio. Assim que se tornar isso, ela poderá ensinar a todos para que Eftol não precise. Tudo o que Merlin quer é que Eftol finalmente possa relaxar e descansar. Infelizmente, as coisas não saem tão bem, pois momentos depois vemos esse Merlin correndo para salvar sua vida. Ela está sendo perseguida pela Fera da Caverna, e ela não acredita que a magia de nível 4 não funcionou contra ela. Seus ataques não fizeram nada, então ela tem apenas uma opção. Ela se vira para encarar o monstro e começa uma encenação. Enquanto prepara seu ataque, ela se lembra de focar, assim como Ethel a ensinou. Não é fácil porque ela está preparando um feitiço de nível 6, e o monstro se aproxima rapidamente. Ela está prestes a ser atacada, então ela libera o feitiço. Ela fica feliz em ver que o feitiço funcionou, mas não dura muito. O monstro é simplesmente poderoso demais, e ele a ataca. Merlin está em perigo iminente enquanto a fera se aproxima dela e se prepara para tirar sua vida. Nesse exato momento, Merlin fica aliviada ao ver que Ethel chegou para ajudá-la. Infelizmente, ele repreende Merlin ao lembrá-la que disse para ela ficar longe desta floresta. Merlin pede desculpas e Ethel diz para ela ouvir atentamente. Ele aponta que ela tem o maior potencial entre todos os seus alunos, mas ela está com muita pressa. Ele explica que o poder que você se apressa em dominar não é poder real. Jest e Merlin ficam horrorizados enquanto o monstro se prepara para atacar novamente. A Ethel nem sequer encara a fera, pois está apenas chateado por interromper sua palestra. Com um simples movimento de pulso, Ethel libera um feitiço de nível 10. O dano consome uma grande parte da floresta e Merlin observa maravilhada. Depois, Merlin se maravilha com o quão forte Ethel é. Ethel diz a ela que ela já estudou o suficiente por hoje, então ele a manda embora. Infelizmente, ele desaba no chão e tosse sangue. Ethel amaldiçoa sua doença e percebe que Merlin acabou de vê-lo desmaiar. Merlin revela que esta não é a primeira vez e ela sabe que ele está doente. Ela revela que é por isso que ela queria aprender o mais rápido possível para poder ajudá-lo. Ethel fica chocado porque Merlin tem trabalhado tanto, e foi por causa dele.
Merlin insiste que ele precisa se cuidar, então ele deve descansar o máximo que puder. Infelizmente, Eftal aponta que ele não tem muito tempo sobrando, então ele não tem tempo para descansar. Merlin não consegue entender por que ele ainda treina magia mesmo estando tão doente. Eftal simplesmente explica que quer treinar os alunos talentosos que vêm depois dele, assim como Merlin. Ele continua dizendo que houve um tempo em que ele queria ser o mais forte do mundo. Todo mago quer ser o maior de todos os tempos, e ele não foi exceção. Infelizmente, ele percebeu que nunca alcançará esse sonho. Merlin não acredita no que está ouvindo, pois sabe o quão forte ele é. Ela diz que o Imperador do Raio é o mais forte de todos, e aponta que mesmo hoje ele usou um feitiço de nível 10 sem esforço. Eftel reconhece isso, mas ainda não é o suficiente. Comparado aos magos mais jovens e seus talentos, Aethel sabe que não pode competir. Mesmo durante a batalha contra o Rei Demônio, ele estava lutando, embora fosse o mais velho entre eles. No dia seguinte, um dos alunos de Aethel chega com notícias urgentes. Ele revela que o Imperador da Chama terminou sua teoria de aptidão mágica. Eftel fica chocado e examina os detalhes. Ele não consegue acreditar no que está lendo, pois a descoberta da aptidão mágica de alguém há muito tempo é considerada impossível. Aftel fica maravilhado ao ler sobre como isso realmente é feito. Como ele sempre esperou, o Imperador já prova ser um gênio. O aluno de Aftel se pergunta o que ele fará, então Aftel diz que eles deveriam tentar. Ele reúne seus alunos e faz os preparativos para descobrir quais são suas aptidões mágicas. O primeiro passo é colocar um único fio de cabelo do sujeito de teste em um frasco. Isso imerge em água mágica especial que é tratada para cada elemento. Merlin é a primeira a ser testada, e os alunos ficam maravilhados quando seu cabelo reage com a água mágica. Os frascos azul e verde estão brilhando, então eles se perguntam o que isso significa. De acordo com o artigo do Imperador do Fogo, a força da luz e a profundidade da cor indicam um ranking entre IEs. Quanto aos resultados de Merlin, verde e azul estão brilhando e com cores vibrantes. Isso significa que ela tem aptidão de rank S para água e vento. Os outros tubos de ensaio são vermelhos e marrons, então isso significa que seu fogo é rank C e sua terra é B. Todos os alunos ficam maravilhados, mas Uftal percebe que isso não parece significar muito para Merlin. No entanto, ele a criou desde bebê, então ele sabe o que isso significa. Dado que ele sabe sobre sua aptidão mágica, os resultados deste teste são 100% precisos. A maneira atual como as pessoas aprendem magia neste mundo envolve fazer um aluno estudar feitiços básicos de todos os tipos. Após um certo tempo, eles decidem qual acreditam ser sua aptidão. No entanto, com este teste, eles poderão saber no momento em que começarem a escola. Aftal se corrige ao perceber que, de agora em diante, eles poderão saber qual é a aptidão de alguém no momento em que nascer. Isso também significa que eles podem treinar sua aptidão muito mais cedo e se tornar muito mais fortes. Aftel quer se testar, mas Merlin aponta que ele já é um dos 4 imperadores. Os outros alunos estão curiosos para ver o que isso mostrará, então Merlin se prepara. Ele pensa que, mesmo que não consiga atingir o nível mais alto de magia, ele quer saber se ele já teve o talento para isso. Ele trabalhou centenas de vezes mais do que qualquer outra pessoa, e ele até se esforçou mais do que os outros 3 imperadores. Nem chegou perto, então ele quer ver o que poderia ter realizado se soubesse qual era sua aptidão com 100% de certeza. Para surpresa de todos, o teste mostra que sua água é incolor. Incolor significa nenhuma aptidão, mas os alunos não acreditam. Não há como Eftal ter 0 aptidão, e Eftal concorda. Nenhuma aptidão significa que nenhum dos espíritos o abençoará. Eftal realmente luta para aceitar isso, e ele desesperadamente se lembra que é o Imperador do Raio. Merlin tem certeza de que eles devem ter feito algo errado, então ela diz que eles deveriam tentar novamente. Eftel concorda ansiosamente com ela, então eles continuam tentando. Infelizmente, não importa quantas vezes eles tentem, o frasco permanece incolor. Eventualmente, Eftel é forçado a aceitar que nunca teve aptidão. Ele percebe agora que faz sentido, pois sempre levou mais tempo do que todos para aprender magia. Foi apenas seu esforço incessante que o tornou melhor que os outros. Ele determina que a razão pela qual ele não conseguiu vencer os outros imperadores e a razão pela qual eles sempre o superaram foi porque ele não tinha aptidão mágica. Enquanto ele aceita esse fato simples, seu corpo começa a se deteriorar novamente. Sua condição só piora à medida que sua tosse se torna mais violenta e Merlin tenta cuidar dele. Infelizmente, ele está tão mal que diz a ela para ficar longe para que ela não veja o quão ruim é. Enquanto Eftal luta contra sua doença, ele pensa em como sempre achou que poderia alcançar os níveis mais altos de magia um dia. No entanto, não importa o que ele fizesse, ele nunca conseguia superar o muro chamado talento. É neste momento que ele perde todos os seus desejos de vida e toda a sua esperança. Ele se chama de patético e se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse mais tempo. Sua vida está começando a desaparecer e, em vez de ir pacificamente, ele está partindo com um arrependimento sem fim. Ele é dominado pela frustração, mas está sem tempo e sua vida chega ao fim. Nesse exato momento, uma habilidade misteriosa é ativada e ela usa a segunda reencarnação. Aftel se encontra em um lugar iluminado e ele acabou de se lembrar de algo. A última vez que ele esteve aqui foi 50 anos atrás.
e ele acabou de se lembrar que tem a habilidade de reencarnação. Uma deusa aparece diante dele e ele se lembra que foi aqui que ele a conheceu pela primeira vez. Foi depois que ele encerrou sua primeira vida em um mundo diferente do último. A deusa o cumprimenta e o lembra do que aconteceu. A habilidade de Ethel chamada Indomável lhe dá o poder de trabalhar em direção ao seu objetivo sem nunca desistir. Ethel fica surpreso, mas isso explica por que ele nunca consegue desistir de nada. A deusa agora declara que é hora da segunda reencarnação de Ethel. Assim como da última vez, ele pode escolher 2 habilidades de bônus iniciais. Ela lhe oferece algumas opções, mas Ethel passa por todas elas. Ele explica que ainda tem todo o conhecimento mágico que aprendeu ao longo de 2 vidas. Se ele apenas tiver tempo para se esforçar mais para melhorar, então é tudo o que ele precisa. A deusa fica surpresa, mas ela entende completamente. A Ethel subiu ao posto de 4 imperadores, mesmo sem aptidão. Isso não foi apenas por causa de sua habilidade, foi graças à força de sua vontade. A Ethel está pronto, a deusa o reencarna pela segunda vez. Um tempo depois, Aftel acorda e se encontra em um novo corpo, e um monte de memórias retornam a ele. Enquanto ele se encara no espelho, ele se lembra que ele é Aftel, o Imperador do Raio. Nesse momento, sua mãe chega para dizer que o café da manhã está pronto. Enquanto comem, Ethel pensa em sua situação. Graças à habilidade de segunda reencarnação que a deusa lhe deu, Ethel está agora em sua terceira vida. Desde que fez 4 anos, as memórias do velho Ethel começaram a voltar. Ele declara que nesta época vai realmente dominar a magia. Felizmente, o que ele acabou de lembrar hoje de manhã foi como preparar a água para o teste de aptidão mágica. Ethel não quer perder tempo, então vai se testar. Infelizmente, como ele esperava, a água está incolor de novo. Isso significa que é muito provável que ele atinja seus limites ao aprender feitiços de nível 10, assim como da última vez. Nesse exato momento, um dragão gigante e aterrorizante aparece do nada, e Ethel percebe que ele tem olhos carmesins. Isso deixa claro que alguém deve tê-lo irritado. O dragão está sendo perseguido por alguns cavaleiros, e Ethel percebe que a capital está em perigo. Ethel corre atrás dele, mas Praal se lembrar de algo. Ele poderia ter ajudado a lutar contra essa besta quando estava no auge, mas agora ele tem apenas 4 anos. Aftel pensa que se soubesse que isso aconteceria, teria renascido em um corpo que pudesse usar magia. Ele está completamente impotente agora, e só consegue se lembrar do antigo feitiço que criou. Era seu próprio feitiço original de nível 10. Nesse exato momento, enquanto pensa nesse feitiço, ele se ativa sem aviso. O círculo mágico é enorme e libera um poderoso ataque de raio. Esse feitiço atinge o dragão aterrorizante e o dizima completamente. A Ethel encara em choque porque não consegue entender como ele acabou de derrotar a besta. Os cavaleiros estão ainda mais confusos e se perguntam se o dragão foi atingido por um raio. A Ethel encara sua mão em choque ao perceber o que está acontecendo. Ele acabou de renascer neste mundo, capaz de usar habilidades mágicas do auge de sua vida passada, mesmo tendo apenas 4 anos. Um tempo depois, Ethel pensa em sua situação atual. Faz 3 anos desde que seu eu passado reencarnou neste corpo, e ele fez muita pesquisa. O que ele descobriu é que o mundo em que ele está agora é o mesmo em que viveu, mas 400 anos depois. Na manhã seguinte, um homem chega à casa de Ethel. A mãe de Ethel agradece por ele ter vindo, e ele diz a ela para não se preocupar com isso. Aftel nos explica que ele mora sozinho com a mãe, e o homem que acabou de chegar para dar dinheiro a ela para as despesas é seu irmão, Frazier. Frazier se pergunta se Aftel está bem, e ele se surpreende ao vê-lo estudando um livro tão difícil para sua tenra idade. Aftel diz que acha os livros muito interessantes, então Frazier promete trazer alguns livros de presente na próxima vez. A mãe de Aftel diz que dá para saber quem é o pai de Aftel porque ele gosta tanto de ler, e Frazier concorda. Frazier não acha que Aftel consiga entender o que os livros dizem porque ele ainda é muito jovem, mas ele não tem dúvidas de que Aftel os dominará em breve. Frazier diz que o pai deles ficará muito satisfeito, então Aftel se pergunta quando finalmente conhecerá o pai. Frazier pede desculpas porque o pai deles está ocupado e é difícil para ele arranjar tempo. Aftel tristemente nos explica que nunca conheceu o pai. Seu pai é o Duque Orcat, e ele é uma pessoa importante no campo da magia no Reino de Azul. Ele é descendente do eu passado de Aftel, então Aftel está curioso para saber como ele é. Infelizmente, a mãe de Aftel não tem aptidão mágica, então a esposa do Duque e suas outras amantes não gostam muito dela. Elas são uma família de magos, então não conseguem entender por que o Duque teria um filho com alguém que não tem aptidão mágica. A esposa do Duque detestava tanto a família de Aftel que os mandou morar no meio do nada. Em outras palavras, a família do pai de Aftel não o reconhece como seu filho, é por isso que ele nunca pôde conhecer o pai. Frazier pede desculpas novamente e promete falar com o pai dele sobre isso. Aftel então explica que Frazier é o segundo filho da esposa do Duque Orcat. Ele teve pena de Aftel e sua mãe, então cuida deles e é um homem muito gentil. Aftel então pensa que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, ele não se importa, desde que possa estudar magia novamente. Mais tarde, Frazier pergunta a Aftel o que ele quer fazer no futuro com todo o estudo que está fazendo.
Eftal lembra animadamente que ele é descendente de um mago lendário. Ele diz que, quando completar 15 anos, quer ir para a academia de magia na capital e estudar magia. Antes mesmo que ele possa terminar, a mãe de Eftal o interrompe. Ela aponta que Eftel é como ela porque não tem aptidão mágica. Eftel revela que nesta era os testes de aptidão mágica são normais, então sua falta de aptidão já é conhecida por todos. A mãe de Eftel diz que está pensando em fazer Eftel aprender esgrima e ir para a escola militar em vez disso. Fraser acha que é uma ótima ideia, e ele revela que se formou na escola militar como o melhor da turma. Ele admite que no início escolheu isso apenas porque era jovem e queria se rebelar contra pertencer a uma família de magos. No entanto, no final, ele acha que foi a escolha certa. Magos e espadachins são raros, então o exército cuida muito bem de você. Nesse exato momento, Fraser decide que, como tem tempo hoje, vai ver como Eftal se sai com a espada. A mãe de Eftal fica emocionada, então Fraser começa a treinar Eftal. Fraser fica impressionado ao dizer a Eftal para colocar mais força nos pulsos. As coisas estão indo bem, então ele diz que Eftal tem muita aptidão para esgrima. Eftal está completamente exausto, mas finalmente percebe algo. No início ele se perguntava por que Fraser estava apenas ensinando educação básica e ciência militar. No entanto, agora ele percebe que Fraser queria que ele fosse para a escola militar desde o início. Eftal percebe que Fraser provavelmente está apenas preocupado com sua falta de aptidão mágica. Nesse exato momento, Eftal para o treinamento de repente e diz a Fraser que na verdade quer ir para a academia de magia. Fraser tenta explicar que as pessoas são boas em algumas coisas e ruins em outras, mas Eftal diz que já sabe disso. Ele sabe que não tem aptidão mágica, mas diz que ainda tem mana. Ele revela que pode até usar magia, então quer ir, não importa o que. No fundo, Eftal pensa que já se passaram 400 anos desde que ele esteve vivo pela última vez. Ele tem certeza de que, se conseguir chegar à academia de magia, encontrará uma pista para superar seus limites mágicos. Fraser entende, então decide fazer um acordo com Ethel. Ele diz que lançará o feitiço agora mesmo, e se Ethel puder replicá-lo de alguma forma, ele recomendará pessoalmente Eftal para a academia de magia. Eftal fica radiante e agradece a Fraser. No fundo, porém, Fraser pede desculpas a Eftal porque sabe que o que está fazendo é um pouco cruel. Ele espera que Eftal fale e se sente muito mal. Ele apenas espera que isso ajude Eftal a ver a realidade e entender seus limites. Fraser diz a Eftal para observar com atenção, e ele começa uma longa encantamento. Ele diz um monte de palavras, faz um monte de poses, e então libera o feitiço. Seu ataque corta uma árvore ao meio, e ele fica completamente exausto. Fraser se orgulha de ter usado um feitiço de nível 2, e tem certeza de que deve ter parecido um milagre para Eftal. Ele fica chocado, no entanto, quando Eftal se pergunta se era só isso. Eftal fica completamente impressionado, e Fraser não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele explica imediatamente que usar magia desse nível requer muito esforço. Antes que ele possa terminar, Eftal libera o mesmo feitiço exato em uma fração de segundo. O vento ao redor de seu ataque assusta Fraser, mas ele fica ainda mais chocado com o que vê. O ataque de Eftal removeu um pedaço enorme da floresta, e Fraser não consegue acreditar que uma criança de 7 anos foi capaz de usar magia assim. O que é ainda mais chocante é que ele fez isso instantaneamente, sem encantamento. Apenas um sábio que treinou por décadas deveria ser capaz de fazer isso, e nenhuma criança de 7 anos jamais conseguiria. Ele pergunta a Eftal o que ele fez, e Eftal se desculpa rapidamente. Ele se lembra que deveria apenas copiar o feitiço, mas acabou sendo mais próximo de um nível 4. Fraser está fora de si porque o nível 4 é magia ultra avançada. Isso confunde Eftal porque ele sempre considerou o nível 4 como magia inferior. Fraser exige saber como Eftal pode usar magia tão avançada, e Eftal se esforça para encontrar uma resposta. Ele não pode revelar que reencarnou, então tem que pensar em outra coisa. Ele simplesmente diz que não consegue explicar realmente o porquê. Ele está apenas adaptando o conhecimento e o poder mágico que obteve de seus estudos ao seu corpo e cérebro. Eftal então admite casualmente que a verdade é que ele pode realmente fazer magia até o nível 10. Isso é demais para Fraser lidar porque o nível 10 é tecnologia perdida e ele desmaia. Eftal tenta acordar o irmão, mas não adianta. Ele pensa que nunca deixou ninguém nesta vida vê-lo usar magia antes. No entanto, com base na reação de Fraser, ele percebe que algo está errado. Nesse exato momento, ele se lembra que quando derrotou o dragão, todos chamaram sua magia de milagre e disseram que um deus os havia salvado. Eftal percebe rapidamente que algo não está certo nesta era. Enquanto Fraser se recupera, Eftal lê alguns livros sobre níveis mágicos, e finalmente tudo faz sentido para ele. Ele não sabe o que aconteceu nesses últimos 400 anos, mas parece que a cultura mágica declinou muito desde sua época. O que antes era magia ultra avançada agora é considerado tecnologia perdida, e lançar feitiços sem encantamento também não é mais comum. Isso explica por que Fraser desmaiou, então Eftal decide que deve se desculpar com ele. Nesse exato momento, Fraser acorda, e ele ainda está em choque por uma criança de 7 anos lançar feitiços sem encantamentos.
Eftel decidiu cobrir seus rastros, então conta a Frasier uma história completamente diferente. Ele diz que Frasier usou um feitiço incrível para explodir uma árvore, e então parte dela o atingiu na cabeça e o nocauteou. Frasier acredita totalmente na história e se convence de que foi o que aconteceu. A partir desse momento, Eftel decidiu que estudaria magia em segredo. Ele também decidiu fingir com Frasier sobre ir para a escola militar, pelo menos por um tempo. Frasier continua a treinar Eftel com a espada e deve lembrá-lo de manter os olhos no oponente. Eftel admite para si mesmo que não quer realmente ir para a escola militar. No entanto, ele acha que sua habilidade indomável de sua vida passada pode ter distorcido sua personalidade, porque quanto mais vezes ele é derrotado, mais irritado ele fica. Isso leva a continuar pedindo a Frasier mais uma rodada, de novo e de novo, todos os dias. Frasier está sempre feliz em ceder, então o treinamento deles continua para sempre. Quando Eftel tem 10 anos, ele começa a pensar que quer ficar mais forte com artes marciais de uma forma que vá além da magia. Ele destrói completamente um tronco em queda e percebeu que usar uma espada é na verdade muito divertido. Além disso, ele acha que ser o mais forte mago espadachim seria um título bem legal. Nesse ponto, Frasier está ensinando a ele como lutar 3 vezes por semana. Nesse exato momento, Frasier anuncia que hoje eles farão algo um pouco diferente e terão uma lição especial. Ele revela que chamou um treinador especial para ensinar Eftel em seu lugar. Um homem enorme chega, e ele se pergunta se Eftel é o garoto sobre quem Frasier falou. Frasier confirma que é, e Eftel fica intimidado pelo tamanho desse cara grande. Frasier o apresenta como Sr. Moria, o ex-comandante de Cavaleiros do Reino de Azul. Eftel se apresenta, mas Moria apenas diz a ele para atacá-lo sempre que estiver pronto. Ele até deixará Eftel ter o primeiro golpe, então Frasier lhe deseja sorte. Eftel ouviu alto e claro, mas não consegue encontrar nenhuma abertura. Ele percebe apenas olhando para Moria que ele é incrivelmente forte. Moria fica impaciente porque Eftel está apenas parado ali, então ele decide fazer o primeiro movimento. Eftel percebe que diante do poder de Moria, não é que ele não vai se mover, é que ele não pode se mover. Moria declara que está pronto e imediatamente aparece na frente de Eftel. Moria é tão rápido que Eftel nem consegue ver sua espada se mover, e ele é avisado que é muito lento para reagir. Moria se pergunta se é tudo que ele tem, mas Eftel não está desistindo. Eftel usa aprimoramento de habilidade física, e Moria fica impressionado que ele possa usá-lo na sua idade. Eftel desencadeia uma barragem de ataques, então Moria diz que pode ver por que Frasier o recomendou. Eftel está confuso porque não sabia que estava sendo recomendado para nada. Frasier explica que, quando estava ensinando Eftel, ele percebeu que havia uma leve quantidade de mana em sua mão sempre que ele segurava uma espada. Eftel não tem aptidão mágica, mas ele controla a mana em seu corpo com uma suavidade surpreendente, quase como um mago de verdade ou um sábio. Eftel pensa consigo mesmo que isso faz sentido, pois ele realmente foi um sábio. Moria dá uma boa risada porque não acredita que Eftel não saiba usar magia, mas consegue controlar sua mana como um mago. É hilário para ele, mas Eftel não gosta de ser motivo de chacota. Ele pensa em como poderia vencer facilmente se apenas usasse magia. No entanto, ele decide que seria sem sentido vencer Moria daquela forma. No momento, tudo o que ele quer é vencê-lo em uma luta real. Abdol tenta atacar, mas a espada de Moria é pesada demais. Moria diz a ele que lhe falta habilidade, e mais ainda falta altura e músculos. Ele diz que levará pelo menos mais 3 anos para Eftel ser páreo para ele. Eftel luta para conter o ataque de Moria, mas algo muda. Eftel manobra muito rápido e consegue jogar Moria de costas. Frasier torce por ele, mas Eftel pensa em como seu corpo se moveu sozinho. Ele reconhece a técnica que acabou de usar e se lembra de que já aprendeu a aplicar arremessos em um mundo diferente deste. Ele nunca esperou que isso fosse útil, mas felizmente foi. Moria admite que uma derrota é uma derrota e declara que Eftel passou no teste. Eftel fica confuso sobre qual teste ele está falando, então Frasier revela que esqueceu de mencionar algo importante. O Sr. Moria é, na verdade, o diretor da prestigiada Escola Azul de Ciências Militares. Isso significa que, a partir dos 15 anos, Eftel será aluno de uma escola militar de verdade, e Frasier diz que sua mãe ficará muito orgulhosa. Eftel fica cada vez mais surpreso a cada palavra, e Moria diz que quer deixar uma coisa bem clara. Ele diz que pode ter perdido a luta, mas ganhou o duelo de espadas. Eftel não entende essa lógica de jeito nenhum e se pergunta como isso aconteceu em primeiro lugar. Algum tempo depois, Frasier percebe que vai chover e pergunta à mãe de Eftel onde ele está. Ela diz que Eftel está treinando com a espada e que ele nunca volta, mesmo quando o tempo está ruim. Ela só espera que ele não se molhe e pegue um resfriado. Lá fora, na chuva, Eftel está secretamente praticando sua magia e lança um feitiço de nível 10. O ataque que ele desencadeia é devastador, mas Eftel é um perfeccionista. Ele observa que ainda há um pequeno atraso quando ele chega ao nível 9 ou 10. Eftel pensa em como dias chuvosos como estes são ótimos porque ele pode praticar magia sem que ninguém perceba. Nesse exato momento, Frasier corre porque viu um terrível raio e ficou preocupado. Eftel rapidamente disfarça e diz que está tudo bem.
Ele se repreende porque quase assustou Frasier novamente. Frasier o lembra que ele vai para a escola militar no próximo ano, então ele precisa ter certeza de que não se machuque. No fundo, Hafthor revela seu plano real. Desde o exame de admissão foi decidido que ele iria para a escola militar. Neste mundo, você se torna adulto aos 15 anos, e agora Eftel tem 14. No entanto, Eftel não tem intenção de ir para a escola militar. Com testes de aptidão mágica por toda a parte agora, ele sabe que será difícil para ele seguir o caminho da magia da maneira normal. É por isso que, quando ele completar 15 anos, planeja sair de casa e chegar à academia de magia por conta própria. No caminho de volta para casa, Frasier anuncia que tem boas notícias. Ele revela que o pai deles, o Duque Orcat, finalmente vai conhecer Eftel. A mãe de Eftel fica emocionada de alegria e diz que tudo isso é porque Frasier ensinou muito a Eftel sobre ciências militares e esgrima. Ela diz a Eftel que isso é incrível e que ele finalmente ficou forte o suficiente para seu pai reconhecê-lo. Ela fica muito emocionada, mas Eftel não sente o mesmo. No fundo, ele não acha que há muito sentido em conhecer um homem que o ignorou por 14 anos. Até Frasier se emociona e começa a chorar de tanta felicidade por Eftel. A mãe de Eftel tem certeza de que o pai deles está vindo porque Frasier cuidou de Eftel todos os dias. Eftel decide entrar no jogo porque não quer entristecer os dois. Mais tarde, eles chegam à mansão de Duke Orcat, e Eftel fica maravilhado com quão incrível ela é. Ele se lembra de que veio aqui apenas por sua mãe e Frasier, mas está um pouco animado para conhecer seu próprio descendente também. Frasier então leva Eftel para conhecer o pai deles. Por alguma razão, todos na sala estão muito quietos. Eftel choca a todos ao dar um passo à frente e se apresentar. Ele diz que sempre quis conhecer o pai, aí todos ficam chocados. Infelizmente, o Duque imediatamente diz a Eftel para chamá-lo de Duque Orcat em vez de pai. Ele diz que nunca reconheceu Eftel e declara que Eftel envergonha a família deles. Aethel fica chocado porque é assim que esse homem cumprimenta o filho pela primeira vez em 14 anos. Aethel simplesmente concorda e o chama de Duque Orcat. O Duque insulta Aethel dizendo que ele é descendente do Imperador Relâmpago, mas não tem aptidão mágica. Ele diz que Eftel é um completo constrangimento, então o Imperador Relâmpago deve estar chorando. Eftel pensa consigo mesmo que ele certamente está chorando porque finalmente conheceu seu descendente, e o cara se mostrou um completo idiota. Eftel não poderia estar mais decepcionado, ele só quer ir para casa. O Duque então menciona que ouviu que Eftel recebeu um convite especial para a escola militar. Ele solta uma gargalhada alta e diz que é uma ótima notícia. Por um momento, Eftel se pergunta se talvez seu pai esteja feliz em vê-lo afinal, e que talvez ele não seja tão ruim. Essa esperança é rapidamente esmagada quando o Duque revela seu verdadeiro motivo para estar tão feliz. Ele só está rindo porque agora não precisa mais pagar pela comida de Eftel. Como Eftel vai por convite, ele recebe todas as suas refeições e hospedagem de graça, e até receberá uma bolsa a partir do 3º ano. Isso significa que o Duque não terá que gastar dinheiro com ele. Tudo isso está bem para o Duque, desde que Eftel não traga vergonha ao nome da família. Eftel retira silenciosamente tudo o que disse e decide que esse cara é um completo escória. Ele se pergunta se o Duque realmente o chamou até aqui apenas para dizer tudo isso. Nesse exato momento, o Duque chama outro de seus filhos chamado Johaim. Ele diz a Johaim que, embora ele só tenha tido Eftel por capricho, as pessoas ainda vão pensar que ele faz parte de sua família. Ele quer que Johaim veja se Eftel é forte o suficiente para não se envergonhar na escola militar. Johaim entende que seu pai quer que ele dê uma lição ao cachorro, e ele aceita a tarefa com prazer. Esse cara ri como um psicopata, e Frasier fica muito alarmado. Eftel fica muito sério porque agora está muito claro para ele do que se tratava essa reunião. Todos vão para fora para que Johan possa testar a força de Eftel. Frasier avisa que Johan pode não gostar, mas ele é muito habilidoso. Ele obteve as notas mais altas em esgrima na escola e é muito perigoso. Mesmo que esta seja apenas uma batalha simulada, Frasier diz a Eftel para se render se necessário. Eftel concorda, mas em sua mente, ele já acha que tudo isso é irritante. Johaim provoca nosso herói quando a luta está prestes a começar, dizendo que esta é a última chance de Eftel fugir. Johaim é pego de surpresa quando Oftel diz que não vai sair. Johaim então dá a Oftel uma espada que é muito mais pesada que as armas de treinamento normais. Ele explica que é chamada de espada de madeira maciça e que eles não a usam normalmente. Ele diz que um golpe sólido com esta espada poderia quebrar ossos ou até mesmo esmagar um crânio. Johaim tem certeza de que Eftel sabe o que isso significa, mas ele realmente não sabe. Johaim explica que como filho mais velho da verdadeira família, ele ensinará a Eftel e a sua mãe Tola uma lição real. Eftel fica obviamente chateado com isso, e Johaim só piora. Ele explica que ninguém na família gosta deles, e a mãe de Eftel implorou ao pai para dar à luz Eftel. Nenhum deles tem aptidão mágica e eles envergonham toda a família. Johaim gostaria de tirar a vida da mãe de Eftel, mas terá que se contentar em matar Eftel em vez disso. Ele permite que Eftel ataque primeiro, mas nosso herói fica paralisado. Johaim se pergunta se ele está chorando, mas Eftel está furioso. Ele está incrivelmente decepcionado porque seus descendentes são o pior tipo de gente.
Joaim insulta a mãe de Eftol mais uma vez da maneira mais nojenta, e Eftol já teve o suficiente. Eftol sobrecarrega seu oponente instantaneamente com seus golpes, e Joaim mal consegue bloquear os ataques. Eftol está realmente decepcionado agora, e ele se pergunta se Joaim sabe usar uma espada. Joaim eventualmente comemora quando bloqueia um golpe pesado, mas Eftel não terminou. Eftel usa aprimoramento físico e adiciona muita pressão ao seu ataque. Joaim fica horrorizado e se pergunta se este é realmente o mesmo garoto de um momento atrás. Ele não tem esperança de se defender desse ataque, e todos ficam chocados quando Eftol o joga para longe. Eftol o derrota tão mal que Yorin acaba indefeso no chão. A batalha acabou, mas Eftol se preocupa mais em enviar uma mensagem, e ele diz a Johaim que só dirá isso uma vez. Se Johaim insultar sua mãe novamente, ele acabará com sua vida. Eftol muda seu tom depois de deixar Johaim inconsciente e diz à sua mãe que é hora de ir para casa. Até sua mãe tem que se perguntar se este é realmente o mesmo Eftel que ela conhece, e Eftel a garante que é. Quanto ao pai, Eftel se lembra de agradecer pelo convite. O Duque está apavorado agora, então ele apenas deseja sorte a Eftel na escola militar no próximo ano. Depois de um tempo, Eftel pensa em como ele achou que o lado do Duque Orkut se vingaria deles de alguma forma. Já se passaram 2 semanas e nada aconteceu, então Eftel e sua mãe desfrutam de sua vida pacífica. Nesse exato momento, Fraser chega repentinamente à casa deles carregando um bebê. Aftol se pergunta o que está acontecendo, e um vislumbre do passado revela o que aconteceu. No castelo, Fraser anunciou à guarda real que os Cavaleiros Sagrados e o Exército Azul estavam partindo para a batalha. Isso significava que enquanto eles estivessem fora, cabia a eles defender a capital. As coisas estavam tão perigosas que Fraser disse que teriam que trazer crianças da escola militar para proteger a cidade. Fraser explicou ao seu braço direito que a facção dos ministros planeja assassinar o príncipe enquanto suas forças principais estiverem fora. Foi quando um guarda o informou urgentemente que bárbaros estavam atacando a capital. Eles estavam sem tempo, então Fraser disse que precisavam levar o príncipe para um lugar seguro. Fraser agora explica a Eftel o que aconteceu tão de repente, e a casa de Aftel foi o único lugar seguro que ele conseguiu pensar. Aftel entende rapidamente a situação política por trás dessa perigosa crise de sucessão real. O segundo filho do rei anterior era mais talentoso que o primeiro, então ele se tornou o rei atual. Enquanto isso, o filho mais velho se tornou o ministro-chefe. O segundo filho não tinha herdeiros homens, então o mais velho presumiu que seu filho herdaria o trono. Infelizmente para ele, o segundo filho, que é o rei atual, teve um filho próprio, e isso mudou tudo. O filho do rei seria, é claro, o herdeiro do trono, então isso chateou o ministro. Agora a facção do ministro quer tirar a vida do príncipe bebê para que ele possa ser removido completamente da sucessão. Aftel só pode se perguntar como os bárbaros entraram na capital quando suas defesas já estavam fortalecidas. Fraser admite que acredita que seu pai está por trás disso. Se o trono mudar de mãos, o Duque Orchard será o maior beneficiado em termos de status e poder. É difícil saber em quem eles podem confiar, então Eftel se pergunta o que acontecerá agora. Fraser diz que, como não podem retornar à capital, terão que cruzar a fronteira para levar o príncipe em segurança com seu exército principal. Fraser se prepara para partir, mas Eftol choca a todos quando aparece na porta totalmente equipado. Ele exige que o deixem ir junto, e sua mãe está preocupada. O braço direito de Fraser, chamado Moria, fica feliz porque quanto mais ajuda, melhor. Aftel se lembra de como Azul apoiou os heróis contra o Rei Demônio em sua vida passada. Por causa dessa dívida, ele se sente responsável por proteger este país de traidores. Acima de tudo, ele se recusa a deixar seu pai e seus homens escaparem depois de fazer tudo isso. Eftel parte nessa jornada e pede desculpas à mãe por preocupá-la. Eventualmente, o grupo atravessa a Floresta Nil em direção à fronteira. No entanto, Eftel percebe que a floresta está estranhamente silenciosa e não há animais em lugar nenhum. Nesse exato momento, eles ouvem um som alto e trovejante, e Fraser não sabe o que está acontecendo. Tudo o que ele sabe é que ficar ali seria tolice, então eles correm em direção à saída da floresta. Eles correm o mais rápido que podem até que a borda da floresta esteja à vista. Infelizmente, assim que chegam à borda, Fraser tem que dizer aos outros para pararem. Os rapazes ficam horrorizados ao ver uma armadilha massiva esperando por eles. Essa é a coisa mais assustadora que Fraser já viu, porque a divisão pessoal de magos do Duque Orkut está bloqueando o caminho à frente deles. Esse exército é imenso e até o Duque Orkut está aqui. Fica claro que nossos heróis não podem avançar, então Mario se pergunta se deveriam voltar. Infelizmente, Eftel aponta que o caminho atrás dele está coberto de chamas. Fraser percebe que o som que ouviram antes foi o inimigo ateando fogo à floresta. O objetivo deles era expulsá-los, então Moria se pergunta se eles realmente conseguirão levar o príncipe em segurança. As coisas estão muito ruins, porque há um incêndio atrás deles e toda a divisão de magos à frente. Eles não têm para onde fugir, então Fraser diz que tentará falar com o pai. Moria sabe que isso só significará a morte dele, mas Fraser diz que eles não têm outra escolha. Fraser sai da floresta e diz a todos que está desarmado. Ele quer que Orcat pare o que está fazendo para que possam resolver isso com diálogo. Johaim se pergunta o que o pai dele quer fazer,
então o Duque diz que irá falar com Fraser. Fraser fica incrivelmente aliviado ao ver que o pai está aberto a conversar, então ele corre até ele. Ele assume que o pai entende o que ele está tentando dizer e não poderia estar mais feliz. Orca diz que entende, mas Fraser rapidamente descobre que não é isso que ele quer dizer. Orca coloca uma arma no peito de Fraser e diz que o que ele realmente entende é que Fraser está em seu caminho. Fraser fica horrorizado e seu pai ativa a arma. Ele grita de agonia enquanto o ataque o domina, e Eftel não acredita que Orkut o enganou. Fraser desaba e Orkut ri como um maníaco. Ele declara que é hora de queimar tudo, e seus magos começam um ritual. Moria não acredita no que está vendo, porque este ritual é o feitiço mais poderoso com o nome de um dos 4 imperadores lendários. É um feitiço de nível 6 chamado Eftel, e leva um exército de magos para ativá-lo. Moria tem que impedir Eftel de resgatar Fraser, porque é muito perigoso. O feitiço é liberado e tudo na área circundante é coberto por chamas. Orca que não poderia estar mais satisfeito, mas nosso herói observa em terror enquanto ele só consegue dizer o nome de Fraser. Fraser estava apenas tentando proteger um bebê, então Eftel não entende por que sua vida teve que terminar assim. Uma raiva que Eftel nunca sentiu antes cresce dentro dele, e ele declara que o Duque vai se arrepender do que acabou de fazer. Moria se pergunta se Eftel está bem porque há algo diferente nele. Aethel tem uma raiva aterrorizante nos olhos, e ele anuncia que vai ensinar ao inimigo o que é magia de verdade. Moria tenta impedir Aethel de entrar em perigo, mas é tarde demais. Aethel marcha para frente e usa um feitiço de nível 9 chamado Coseidos. Moria não acredita em seus olhos quando este feitiço congela toda a floresta num piscar de olhos. Até todo o exército de magos fica chocado enquanto o gelo se aproxima rapidamente deles. Joain chama isso de feitiço de poder insondável, e ele não consegue entender o que está acontecendo. Orcat encara o campo de gelo congelado, e Eftel continua sua aproximação. Eftel pensa em como, nesta versão do mundo, magia tão poderosa foi esquecida. Seus inimigos parados à sua frente provavelmente nunca ouviram falar de alguém lançando um feitiço como este. Aftel também admite que magia de água nem é sua especialidade. É por isso que ele está desapontado que este exército gigante de magos não conseguiu detê-lo. Ele está chateado porque pensou que teria ensinado seus filhos a usar magia e a lutar. Quanto a Orcat, ele só agora percebe que Ethel veio com Fraser, então ele diz aos seus magos para mostrarem ao inimigo o terror de uma divisão mágica. Os magos usam um feitiço de nível 5 chamado Flecha Explosiva, e eles liberam a barragem completa. Flechas de fogo cobrem o céu, e elas caem sobre Eftel. Orcat não poderia estar mais satisfeito enquanto explosões preenchem todo o campo. Ele celebra sua vitória, mas todos ficam rapidamente horrorizados quando veem que ele ainda está de pé. Ele tem um monte de círculos mágicos à sua frente, e ele não consegue acreditar que eles pensaram que aquele ataque seria suficiente para derrubá-lo. Eles podem simplesmente perder a cabeça porque não conseguem entender como Eftel sobreviveu a um golpe direto. Eftel explica que existe um círculo de defesa mágica sempre ativo. Orcat já teve o suficiente, então ele diz a sua divisão mágica para atingir Eftel com seu ataque mais forte. Eles preparam seu ataque de nível 6 chamado Eftel e usam seu raio concentrado. Este é um ataque de relâmpago e está sendo usado com força total. Enquanto o ataque se aproxima, Eftel diz que é insultante ter seu nome usado para algo assim. Eftel usa imediatamente seu feitiço de nível 7 chamado Guarda Mágica Extra, e ele bloqueia o ataque mais poderoso deles facilmente. Os magos ficam sem palavras porque Eftel negou um feitiço mágico lendário sem muito esforço. Eles o chamam de monstro, e Eftel diz que eles são realmente patéticos. Eftel então demonstra sua velocidade insana enquanto avança direto para o exército de magos. Ele os fatia em pedaços, e ele pensa em como ele está feliz que Fraser tirou um tempo para treiná-lo. Eftel então decide que praticará o fortalecimento de sua espada com magia. Ele usa um feitiço de nível 2 chamado Bomba Madura, e sua espada é coberta de magia. Um mago tenta revidar, mas Eftel o transforma em cinzas com um ataque de espada mágica. O resto dos magos tenta fugir para salvar suas vidas, mas Eftel os lembra de nunca virar as costas para o inimigo. Ele determina que terá que ensinar a eles uma última lição antes que suas vidas acabem. Eftel usa outro feitiço, e os magos ficam aterrorizados quando o céu é coberto por nuvens. Aethel está controlando o clima, o que significa que ele está usando o poder divino da magia perdida. Aethel os chama de tolos porque eles não são apenas nuvens. Ele diz que sua magia não é terrível como a deles, que só controla a eletricidade estática. Aethel declara que o que ele controla é o próprio relâmpago. Ele então mostra aos magos como é um feitiço Eftel de verdade, usando a versão de nível 10. Os magos ficam horrorizados ao ouvi-lo dizer nível 10, e o ataque ilumina todo o céu. O ataque massivo eventualmente chega ao fim, e os únicos inimigos restantes são Orcat e Johaim. Eles estão sendo protegidos pela barreira de Eftel, e se perguntam se estão seguros agora. Eftel chega, e Johaim está furioso. Ele diz que Eftel não vai escapar impune por atacar os magos do Duque, mas Eftel apenas o faz dormir. Orcat está furioso, mas Eftel o silencia. Ele aponta que Orcat tentou assassinar o príncipe herdeiro.
Ele diz que o conspirador não pode falecer convenientemente junto com seus homens sem receber uma punição adequada. Orcat tenta dizer a Eftol que ele será considerado um traidor se o atacar. Eftol simplesmente o nocauteia e envia uma mensagem final. Ele declara que não mostrará misericórdia ao tipo de bastardo que mata o próprio filho. Depois, Eftol explica que o golpe falhou. Orcat e Jorhain foram então executados publicamente. Um tempo depois, vemos que Fraser de alguma forma conseguiu sobreviver. Acontece que um colar de família precioso foi o que acabou salvando sua vida. Aftel reconhece o colar chamado Guarda de Oberon, um item de sua vida anterior. Isso significa que o antigo tesouro do Imperador do Relâmpago salvou Fraser 400 anos depois. Aftel está apenas feliz que Fraser está bem, então ele vai abraçá-lo. Aftel então nos explica que, como Fraser arriscou sua vida protegendo o príncipe, a família pôde manter seu título. Também após a execução de Orcut, Fraser se tornou o novo chefe da família. Mais tarde, Aftel finalmente mostra a Fraser e Moria mais de sua força real. Ele usa um raio maligno de nível 7 e o combina com a erva daninha do caos de nível 7. O dano é imenso, e os caras não conseguem acreditar que Eftol usou 2 feitiços de nível 7 seguidos. Fraser se pergunta se este é o verdadeiro poder de Eftol, e Eftol se desculpa por escondê-lo. Ele hesita em explicar o motivo de ser tão reservado, mas Moria diz que ele não precisa explicar. Com tanto poder, Moria tem certeza de que Eftol tem alguns segredos. Eftol pensa que eles não têm ideia, e não há como ele contar a eles que foi reencarnado. Quanto ao seu poder massivo, o cara diz que isso permanecerá um segredo. Eles também concordam que seria melhor para Eftel não usar esse poder insano dele na presença de outros. Isso porque o mundo inteiro mergulharia no caos se alguém o visse. Fraser então se pergunta o que Eftel fará seguir depois de tudo o que aconteceu. Eftel simplesmente diz que ainda quer ir para a escola de magia e ficar mais forte. Moria fica chocado porque Eftel já tem mais poder do que qualquer um deveria precisar. Eftel explica que quer ficar ainda mais forte em um lugar totalmente equipado para isso. Fraser fica impressionado com a resolução de nosso herói, e Moria declara que ajudará Eftol a treinar até que ele parta. Ele aponta que ser habilidoso com uma espada é sempre bom, e Eftol concorda. Nosso herói pensa em como ele está dando mais um passo importante para dominar verdadeiramente a magia. Um tempo depois, Eftel completa 15 anos, e ele se prepara para deixar sua casa. Sua mãe lhe diz que ele é um adulto agora, e agora ele pode escolher seu próprio caminho. Ela também faz questão de lembrá-lo que ele é sempre bem-vindo para voltar para casa quando quiser. Ela começa a soluçar incontrolavelmente e corre para abraçar nosso herói. Aptol agradece a mãe por criá-lo nos últimos 15 anos. Moria também começa a chorar, mas jura que tem apenas sujeira nos olhos. Todos acenam adeus ao nosso herói, e Fraser diz para ele não esquecer sua prática de espada. Afel se curva respeitosamente para eles e agradece por tudo o que fizeram. Ele promete a si mesmo que desta vez ele superará os limites de seu talento. Ele se recusa a parar de avançar até atingir os níveis mais altos de magia. Algum tempo depois, Eftol para em uma casa de chá durante sua viagem para a escola. Lá dentro, ele nota um mago arrogante chamado Edwards falando mal de um professor rural. O professor é incrivelmente grato por Edwards estar ali, porque ele é um mago famoso conhecido como a Chama Louca. Este lugar fica bem no interior, então eles nunca veem ninguém como ele. O professor apenas espera que Edwards ensine aos alunos de sua turma o que é magia de verdade. Infelizmente, Edwards é um completo idiota, e ele diz ao professor para não falar com ele sem permissão. Ele espera que o professor entenda a diferença de valor entre um segundo de sua vida e a de todos os outros. O professor se desculpa profusamente, mas Eftol só consegue pensar em como Edwards é um idiota egocêntrico. Para deixar seu ponto ainda mais claro, Edwards lembra ao professor que, embora ele tenha apenas 20 anos, ele se tornou um aventureiro de rank A. Isso chama a atenção de Eftol, porque é uma grande conquista. Edwards continua insultando o professor enquanto aponta que ele tem 50 anos e ainda é apenas um rank C. Ele diz que o máximo que o professor serve é para ensinar crianças a usar magia no meio do nada. Ele o chama de lixo por sequer ousar falar com ele enquanto ele estava lendo. O professor se desculpa novamente porque precisa dizer algo a Edward. Ele explica que seus alunos prepararam um banquete para receber Edwards e gostariam que ele viesse. Infelizmente, Edwards recusa de forma rude. Ele explica que hoje é uma noite especial para ele e para a garota demônio ao seu lado. Ele mostra a marca de escrava que está na garota e diz que hoje é quando ela se fixará em seu corpo para sempre. A forma como essas marcas funcionam é que, se o enredo se desenvolver antes que a marca seja fixada, isso pode arruinar o feitiço. Aftel está enojado porque Edwards comprou essa garota por um único motivo, e agora o tempo que ele não pôde desenvolver o enredo com ela acabou. Aftel está tão enojado com isso que quase vomita. Ele não pode deixar de pensar em como Merlin teria acabado da mesma forma se ele não a tivesse acolhido. Jazen, um aldeão, avisa urgentemente a todos que um orc gigante apareceu. Eftol corre para o local e se pergunta o que deve fazer. Todos entram em pânico porque nenhum aventureiro aqui no campo poderia lidar com uma besta tão poderosa. O
O professor diz a todos para se acalmarem porque Edwards da Chama Louca está aqui. Ele explica que Edwards é um aventureiro classe A, então todos dizem que estão salvos. Edwards lhes diz que um orc gigante é um monstro de classe B alta. No entanto, para um classe A como ele, esta besta patética não é nada a temer. Todos o admiram e Eftel pensa em como, mesmo 400 anos no futuro, aventureiros de rank A ainda são idolatrados. Edwards chama a besta e diz a todos que ele mostrará a eles o que é magia de verdade. Ele explica que não é algo que você verá no campo, então todos ficam animados. Edwards começa sua encenação e ele usa um raio sagrado de nível 4. Ele atinge a besta e todos celebram. Edwards declara que o feitiço imparável de nível 4 é sua magia mais poderosa. Ele diz que você não costuma ver isso de graça, então todos o admiram ainda mais. Infelizmente para ele, Eftel percebe que algo está errado depois de ouvi-lo dizer nível 4. Nesse exato momento, por algum motivo, todos os aldeões ficam aterrorizados. Edward se pergunta o que há de errado e se vira para descobrir que o orc está totalmente ileso. Ele está horrorizado, porque seu feitiço mais poderoso não fez nada. O orc se aproxima dele e ele percebe algo aterrorizante. Acontece que essa besta é o tipo mais poderoso de orc chamado Berserker. Edwards pensa em como um feitiço de nível 4 poderia derrotar um orc gigante, mas não um Berserker. Ele sabe que não há como ele derrotar essa coisa, então ele foge para salvar sua vida. Os aldeões se perguntam o que ele está fazendo, mas ele simplesmente corre por eles. Ele começa outro feitiço e todos ficam aliviados ao ver que ele ainda está lutando. Infelizmente para eles, não é nada disso. Edwards na verdade cria uma barreira para se separar do orc, mas ele prende todos os aldeões lá dentro. Eles não conseguem sair e se perguntam o que Edwards está fazendo. O maligno Edwards explica que está usando-os como isca porque alguém tão valioso quanto ele não pode perder a vida aqui. Os aldeões imploram para que ele os liberte, mas Edwards diz para servirem de seu chamariz para que ele possa escapar. Os aldeões gritam porque não querem que suas vidas acabem enquanto a obra se aproxima deles. Eles começam a perder a esperança, mas Eftel usa um feitiço de nível 6, chama-se Seraph Dispel, e destrói a barreira. Os aldeões correm para a segurança e Edwards não consegue entender o que acabou de acontecer. Ele vê Eftel e não consegue acreditar que aquele cara derrubou sua barreira. O professor ainda aponta que Eftel usou magia sem encantamento. Eftel percebe que pode ter ido longe demais porque não quer se destacar. Ele também não pode simplesmente ignorar isso, então ele se pergunta o que deve fazer. Enquanto a besta se aproxima dele, Eftel tem uma ideia. Ele usará um feitiço de nível 3 para camuflagem, e depois o seguirá com um de nível 9. Dessa forma, todos pensarão que ele apenas usou um de nível 3. É o plano perfeito, e ele tem certeza de que ninguém notará. A besta está com pressa para arranjar briga, então Eftel usa seu ataque de fogo de nível 3. Os aldeões não acreditam no que veem, pois uma criança tão jovem já é capaz de usar magia de nível 3. Eftel vê que todos estão focados no feitiço de nível 3, então ele agora pode segui-lo com o de nível 9. Nosso herói fica chocado, porém, quando o feitiço de nível 3 é suficiente para derrotar a besta. A vida do orc chega ao fim e todos ficam maravilhados. Edward está chocado porque não consegue entender por que seu feitiço de nível 4 não funcionou, mas o de nível 3 de Eftel funcionou. O professor explica que, ao contrário do feitiço de Edwards, Eftel forjou e refinou sua magia adequadamente. Foi a técnica de Eftel que deu ao seu feitiço o poder de um nível 5. A mente do professor está explodindo porque deveria ser impossível para alguém tão jovem fazer algo assim. Eftel nem percebeu isso sozinho porque não foi um grande problema em sua vida passada. Forjar e refinar magia era apenas a coisa mais básica que qualquer mago poderia fazer. Eftel está desapontado porque Edwards é de rank A, mas ele nem se deu ao trabalho com o básico. Olhando agora, Eftel pensa que um feitiço de nível 1 poderia ter resolvido. Ele percebe que todos o admiram agora, e ele percebe que definitivamente se destacou mais do que queria. Eftel tenta dizer que teve sorte, mas os aldeões se distraem. Eles dizem que o orc cheira bem, e Eftel não acredita que seja comestível. Ele foge sorrateiramente e assume que os aldeões estão olhando para o feitiço como se fosse apenas um feitiço normal de nível 3. Ele escapa, mas surpreende Edwards quando ele o chama. Ele diz a um idiota que ele deveria mostrar mais respeito aos seus mais velhos. Eftel aponta que o professor conhece a arte da magia muito melhor do que Edwards. O professor é incrivelmente grato, e Eftel diz que tem mais uma coisa a dizer. Ele aponta que o que Edwards acabou de fazer com sua barreira é tentativa de assassinato. Graças a ele, foi apenas uma tentativa, mas ainda é um crime grave. Eftel declara que criminosos não têm o direito de possuir pessoas, então Edwards deveria libertar a garota e se entregar. A garota fica chocada, e Edwards só pode concordar em fazer o que ele diz. Nosso herói se despede, e a garota o admira. Enquanto o Ethel continua sua jornada, ele percebe que a garota o está seguindo. Ele se pergunta por quanto tempo ela planeja fazer isso, mas ela está muito nervosa para responder. Ela mal consegue falar, mas revela que queria pedir ajuda. Ela diz que quer que Ethel seja seu mestre, e Ethel nem sabe como responder. A garota explica que, nesse ritmo, ela será presa como uma fugitiva. Ethel sabe que ela está certa porque o brasão não pode ser removido facilmente.
mesmo que ela não tenha mestre. Além disso, um servo ligado cujo vínculo com seu mestre foi quebrado está livre para qualquer um pegar. Se algum esquisitão a forçar a fazer um contrato, não há como dizer o que acontecerá com ela. A garota aponta que Eftel parece uma pessoa legal, e ele é definitivamente 1 milhão de vezes melhor que Edwards. Eftel não pode negar isso, mas ele se pergunta como um demônio como ela acabou assim em primeiro lugar. Ela explica que os humanos forçaram seu clã à servidão desde que os derrotaram em uma guerra há muito tempo. Eftel pensa em como tudo isso é muito cruel, mas é assim que este mundo funciona. A garota então explica que pode não parecer, mas ela é descendente da realeza demoníaca. Ela também é uma parente distante da diretora de uma famosa academia de magia. Ela revela que o nome de sua parente é Merlin, e nosso herói fica chocado. A garota continua sua explicação, mas Eftel não consegue superar ouvir o nome de Merlin. Ele se pergunta se ela está realmente falando sobre a Merlin que foi aprendiz de Eftel, um dos 4 imperadores. A garota confirma que essa Merlin foi criada pelo lendário sábio. Ela explica que Merlin é a maga demoníaca mais forte, e Eftel está fora de si. Ele se lembra da jovem Merlin que ele criou desde bebê. Ele está incrivelmente orgulhoso porque 400 anos depois, Merlin fez sucesso e ela se tornou a diretora de uma academia de magia. Isso realmente entra em sua cabeça que se passaram 400 anos inteiros. A garota ouve, mas Eftel apenas pensa em como os demônios realmente vivem muito tempo. Nosso herói então declara que essa notícia resolve tudo. Ele concorda com o pedido da garota e ela o agradece profusamente. Ele se pergunta qual é o nome da garota, então ela se apresenta como Anastasia. Eventualmente, eles chegam a uma cidade e Anastasia se pergunta o que estão fazendo ali. Eftel explica que estão ali para o exame de admissão da Academia de Magia que acontecerá amanhã. Anastasia não acredita que ele vá como estudante porque ele já é tão forte. Eles vão comer em algum lugar, mas Anastasia teme que este lugar seja muito caro. Eftel diz a ela para não se preocupar com os preços porque ele diz que você precisa comer muito bem no dia anterior a um grande evento. Eles entram no lugar chique, mas todos lá dentro lançam um olhar de desprezo para Anastasia. Eles até se perguntam o que um garotinho está fazendo em um restaurante de luxo. Eftel diz a Anastasia para comer o quanto quiser, mas ele fica chocado ao vê-la sentada no chão. Ele se pergunta o que ela está fazendo, mas ela apenas aponta que é ali que ela senta. A Eftel diz a ela para sentar no assento, e ela não acredita que alguém como ela possa sentar à mesa. Ela explica que servos ligados devem se ajoelhar ao lado de seu mestre. Eftel declara que não se importa com o que eles deveriam fazer, mas ela não acredita que seja digna. Eftel se pergunta o quão acostumada ela está a ser assim, então ele apenas diz a ela que está tudo bem. Anastasia senta-se, e ela não acredita no quão confortável é. Jesse e o garçom os interrompem e explicam que este restaurante proíbe pessoas como Anastasia de usar as cadeiras. Além disso, eles são um restaurante de luxo que serve estritamente à alta classe. Este não é um lugar para a classe baixa, então ele se pergunta se Eftel tem dinheiro para pagar a refeição. Anastasia acha que eles deveriam ir a outro lugar, mas Eftel diz a ela para não se preocupar. Nosso herói tira alguns objetos brilhantes, e ele se pergunta se isso é o suficiente. O garçom absolutamente perde a cabeça porque essas coisas são chamadas de gotas de dragão. Uma única dessas com esse tamanho vale mais de 500 ouro. Eftel revela que tem muito mais, caso precise, e o garçom fica ainda mais surpreso. Ele percebe seu erro e se desculpa com Eftel. Eftel diz a ele que pode ficar com o troco, desde que lhe tragam a melhor comida. O garçom esquece tudo o que disse antes, e apenas diz à equipe para levar o convidado honrado para a sala VIP. Eftel pensa em como foi sua mãe que lhe deu todo esse dinheiro para sua viagem. Claro, é dinheiro do pai, então Eftel não se importa em usá-lo. Nossos heróis são apresentados a um banquete enorme, mas Eftel se pergunta o que está incomodando Anastasia. Ela explica que nunca foi tratada assim antes, e ela se pergunta se alguém como ela pode realmente comer assim. Eftel aponta que eles vão passar algum tempo juntos, então ela deve considerar isso como sua maneira de dizer que está feliz em tê-la por perto. Anastasia fica chocada porque nunca ouviu isso antes. Eftel então diz que tem certeza de que ela sofreu muito, então ele quer que ela se lembre de algo. Se ele a maltratar acidentalmente, ele quer que ela saiba que tudo bem se ela ficar brava. Anastasia nem consegue processar isso, então Eftel percebe algo. Ela não tem direitos há muito tempo, então provavelmente esqueceu o que significa ficar com raiva. Ele simplesmente explica que quando algo a chateia, tudo bem dizer isso. Anastasia não acredita no que está ouvindo, mas concorda em fazer isso. Enquanto eles desfrutam de sua refeição, Eftel diz que eles deveriam praticar. Ele diz a Anastasia para ficar brava com ele, e ela faz o seu melhor para tentar. No dia seguinte, eles chegam à Crone Magic Academy. Eftel se prepara para se registrar, mas primeiro Anastasia o agradece por comprar suas novas roupas. À medida que avançam, Anastasia percebe que há muitas pessoas aqui. Eftel diz que é esperado porque academias de magia são muito difíceis de entrar. Isso porque se você se formar em uma, nunca terá problemas para encontrar um emprego. Ele diz que qualquer um pode fazer o exame, então ele acha que Anastasia deveria fazê-lo.
Se correr bem, ela poderá conseguir um emprego no futuro. Anastasia se pergunta se ela realmente consegue fazer isso, e Eftel tem certeza de que ela ficará bem. Ele pensa em como ela tem muito mais talento mágico do que a maioria dos humanos. Ele pode ver seu potencial com seus próprios olhos, e também ela é parente de Merlin. Nossos heróis então vão para outra área com um monte de outros candidatos. Um cara anuncia que agora começarão a primeira fase do exame. Ele revela que será um Battle Royale, e nosso herói está ansioso por isso. Obrigado por assistir ao meu resumo. Certifique-se de curtir o vídeo.